Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. A onda de calor muda a rotina de moradores em várias cidades pelo Brasil. Já tem gente acordando de madrugada para se exercitar. No Rio de Janeiro, apesar do calorão, um relatório mostra que a falta de climatização na maioria das escolas estaduais. E você vai ver também a imprudência que assusta no trânsito. Um motoqueiro faz manobras arriscadas e acaba causando uma colisão. E ainda, na Paraíba, as chuvas intensas provocaram o surgimento de açudes. E já tem gente aproveitando no fim de semana. Fui ali na lojinha, comprei uma cadeirinha de praia. Tá montada ali a mesinha, água para hidratar, né? Hoje é segunda-feira, 18 de março. O Brasil TV está começando agora. A gente começa o Brasil TV falando do assunto que tomou conta de vários estados do Brasil. A onda de calor que já tem jogado a sensação térmica para as alturas. O último fim de semana de verão foi caprichado. Difícil é acreditar que ele vai acabar na quarta-feira. Tá bem quente, acho que vai dar mais uma prolongada esse calor. Amo o calor, amo o verão, espero que nunca acabe. A temperatura chegou a quase 39 graus na cidade do Rio no domingo. E segundo a prefeitura, a sensação térmica, que leva em conta os efeitos da umidade, passou de 62 graus, a mais alta desde o início da medição em 2014. A onda de calor que começou na sexta-feira atingiu 8 estados do Brasil. Eles registraram temperaturas máximas 5 graus acima da média, principalmente no Sudeste. O Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Paraná enfrentaram essa onda. A cidade de São Paulo, no sábado, registrou 34,7 graus, um recorde histórico de temperatura no mês de março, em 81 anos de medição. Na Terra da Garoa, todos correram para o parque para curtir o sol de verão e fazer um dinheirinho. A partir de 2 sucos, a pessoa comprando no dinheiro, no Pix ganha uma água mineral geladinha. Belo Horizonte também ficou quente no domingão, com uma temperatura surpreendente para março, quase 34 graus. Tem a roupa térmica, né, que a gente usa, né, o chapéu também para proteger, né, e a água, né? A gente tem que estar sempre hidratando, né? Nesse calorão, país afora, só com muita hidratação. Nas praias do Rio é muita água e água de coco. Tem toda hora, tá tomando. Em Mato Grosso do Sul, as temperaturas elevadas têm mudado a rotina dos moradores, como mostra o repórter Martim Andrada. Aqui em Mato Grosso do Sul, as temperaturas continuam nas alturas. Praticamente todas as cidades do estado têm registrado mais de 35 graus, isso já há uma semana. O estado foi um dos primeiros a receberem essa onda de calor, que tem deixado as temperaturas máximas, especialmente 5 graus acima da média, ou até mais disso. Lembrando que de madrugada também tem feito muito calor aqui no estado e muita gente tem saído de madrugada para fazer exercícios físicos. Na verdade está muito quente, muito seco, né? E quanto mais cedo a gente puder fazer atividade física, bem melhor. E curiosamente, as cidades mais quentes de Mato Grosso do Sul estão aqui, no sul do estado, né, que costuma ser mais fresco. Inclusive, essas cidades têm registrado as temperaturas mais altas do Brasil. A Secretaria de Educação, Estadual de Educação, continua com orientação essa semana de suspender atividades físicas e aulas de educação física das 10 às 4 horas da tarde, porque a onda de calor só deve chegar ao fim aqui no estado lá por volta de quarta, quinta-feira. De Ponta Porã, Martim Andrada para o Brasil TV. Todo mundo está sentindo esse calorão. Agora você imagina passar esse calorão sem ter água em casa. Isso está acontecendo em vários bairros de São João do Meriti, que fica na Baixada Fluminense. A falta d'água já dura 3 semanas seguidas e hoje mobilizou moradores que se reuniram para um protesto na rua Professor Plácido Figueiredo, no centro de São João de Meriti. Queremos água! Queremos água! Todos eles afirmam que estão com as contas em dia. 500 e poucos reais, 550 e poucos reais, minha irmã vai agora e não entra uma gota d'água. 2 banheiros, tudo sujo, pia cheia de pratos, cheio de garrafa lá para encher. Rosemary disse que levou um susto quando viu o valor da última, R$ 622. A tarifa veio mais de 4 vezes acima da média de consumo, que é de cerca de R$ 140. E o pior, ela diz que está sem o serviço desde o fim do mês passado. Como que pulou de 143 para 620 e não tem nem água abastecendo água?
Eles falaram que estava certo e ponto final. Esta moradora da rua Hilda Lima conta que, diante do problema, decidiu comprar 3.000 litros d'água de um caminhão-pipa. Para isso, teve que desembolsar R$ 500. Tenho criança, tenho bicho, minha casa está praticamente inabitável. Não tem água para lavar louça, não tem água para comer. Eu sou assalariado, agora você imagina, um caminhão-pipa está saindo a 400, 450 reais. Como é que eu fico? Como é que eu almoço? Eles dizem que todos os dias entram em contato com a Águas do Rio para pedir uma solução e que a concessionária diz que vai restabelecer o serviço, mas não cumpre os prazos informados. Todo dia isso. Às 23 horas normaliza. Um dia falou 23 horas e 23 minutos. E não normaliza. Enquanto isso, os moradores vão se virando do jeito que dá. A Andréia abriu a piscina no quintal de casa para tentar acumular a água da chuva, mas a previsão do tempo não tem ajudado. Essa caixa aqui ao lado também está vazia. Nessa outra aqui restam apenas alguns litros, como você pode ver. Na torneira, bem aqui ao lado, já não pinga uma gota faz tempo. Situação difícil em dias de tanto calor. Não tem mais água dentro de casa, não tem mais de onde tirar e eles não mandam carro-pipa e fica desse jeito. A gente não sabe mais o que fazer. No bairro Vila São João, a situação é a mesma. Para a gente conseguir sobreviver esses 8 dias, está sendo assim, a base de água mineral, uma água suja que eu consegui pegar para poder jogar no vaso, porque aqui nas bicas o negócio está difícil. Praticamente um mês sem água e a conta está em dia, tem que pagar durante um mês que a gente não usou. Essa dificuldade em lidar com o calor também chega a algumas escolas da rede estadual do Rio de Janeiro. Um relatório mostra que a maioria não tem climatização, quer dizer, ar-condicionado. A professora leva o próprio ventilador para a sala de aula. Porque as condições estão insalubres. Já o professor de geografia anda com um termômetro para comprovar o que o corpo sente. Aqui na sala aqui da frente agora estava 32 graus, que é uma das mais frescas das salas agora de manhã. Lá para trás, que o sol está batendo, passa de 36 a essa hora. Estamos no Colégio Estadual Olga Benário Prestes, em Bom Sucesso, na Zona Norte. Uma unidade onde alunos, professores e funcionários passam o dia se abanando. Minha sala é aqui de frente, bate sol o dia todo. É um calor infernal. Como eu tenho pressão baixa, aí eu passo muito mal e não aguento ficar dentro da sala. Ou desço aqui para baixo e fico me abanando, ou algo assim do tipo, porque é um calor infernal, que não, transmitido não dá vazão para 46 alunos. Um relatório feito pelo gabinete do deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, mostra que a situação é comum. Desde outubro do ano passado, as equipes visitaram 110 unidades em 32 municípios do estado, o que representa cerca de 10% de toda a rede. O resultado foi que 43% das escolas visitadas não têm nenhuma climatização. 15% só tem uma pequena parte com ar-condicionado. Em 12% das escolas, a climatização contempla a maior parte da unidade. E apenas 28% delas estão totalmente climatizadas. Colocar ar-condicionado nas escolas é um dos desafios mais urgentes da Secretaria Estadual de Educação. Mas em 18% dos colégios visitados, o processo para climatizar a unidade nem foi aberto. Em 53% dos casos, o processo está parado ou aguardando tramitação. E só em 1% das escolas está em fase de conclusão. O movimento Sauna de Aula Não já começou entre professores e alunos. Qual é a dificuldade disso? Já podia ter sido feito do ano passado para cá, ou antes até. Eles gastam dinheiro com outras coisas, menos com ar-condicionado, que é para os alunos, para o bem-estar mesmo, do futuro do Brasil. Isso não é novidade para ninguém, né? Que a gente vai viver dias ainda mais quentes. A Secretaria Estadual de Educação afirmou que o processo para a compra de 54 aparelhos de ar-condicionado para essa escola que a gente viu aí, a escola Olga Benário Prestes, está em fase de licitação. A Secretaria disse ainda que tem trabalhado para climatizar toda a rede o mais rápido possível e que na próxima semana vai se reunir com a Secretaria de Energia e Economia do Mar para dar apoio técnico aos projetos de eficiência energética
nas concessionárias de energia elétrica, fundamentais para a climatização das escolas. Bom, você vai ver agora um flagrante de crime ambiental, a soltura de balões, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e tudo nesse fim de semana. Essas imagens mostram um balão que ficou preso na fiação elétrica na Vila Prudente, zona leste da capital paulista. Um perigo. Os baloeiros chegaram a fechar a avenida para pegar o que sobrou. Também teve um balão na região central, 2 em São Mateus, na zona leste, e na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte. Este aí passou perto da rota de pousos e decolagens do aeroporto de Guarulhos. Em Santo André, no ABC Paulista, outro flagrante de um balão carregando uma bandeira. E mais um na cidade de Carapicuíba, na região metropolitana paulista. Não houve prisões em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, uma operação da polícia terminou com 15 pessoas presas e um adolescente apreendido por soltar balões na Baía de Guanabara. E um balão gigantesco de 30 metros foi visto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Você vai ver agora o flagrante no trânsito em Brasília. Foi na estrada Parque Taguatinga, conhecida como EPTG. Reparem nessa imagem. O motociclista empina a moto em alta velocidade e com uma pessoa na garupa. Ele segue na via com a manobra arriscada. Em seguida, passa uma caminhonete do lado deles e entra na faixa onde está a moto. Segundos depois, a moto bate na traseira da caminhonete. Isso foi na madrugada de sábado, na EPTG, sentido plano piloto. O motociclista e o garupa não se machucaram, mas a batida acabou causando uma briga entre 4 pessoas, entre elas o motociclista e o motorista da caminhonete. Outro motociclista que passava pelo local tentou conter a confusão. A briga só acabou depois da chegada dos bombeiros. Segundo a Polícia Militar, os condutores fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo, e foram liberados. Tudo errado, né? A condução no trânsito, a briga. Olha, ainda em Brasília, um fio se enroscou no pescoço de um motociclista e causou um acidente. O problema dessa fiação solta ou embolada não é novo na capital e, claro, preocupa os moradores. Fiação cortada e um emaranhado de fios. É assim que está a Rua 10 de Vicente Pires. Muito perigo, né? As crianças podem se acidentar passando. Aqui tem muito caso de muitas mãezinhas que passam com as crianças para ir para a creche. Na Rua 5, é fio caído por toda a calçada. Até enrolaram parte para tentar não atrapalhar a passagem das pessoas. Na Rua 3B não é diferente. A cada poste a gente vê o abandono de fios de internet, TV a cabo e telefonia. Alguns estavam amontoados em cima dos telhados das casas. Você não sabe se é fio elétrico, se é de internet, então é complicado, sabe? A pessoa fica com medo, né? Na Rua 12 de Vicente Pires, um casal que estava de moto sofreu um acidente depois de bater em um fio que estava caído no meio da pista. Eram 8h30 da noite da última quinta-feira. O casal passava de moto na Rua 12 quando o fio enroscou no pescoço do piloto. A traseira da moto levantou e a passageira caiu no asfalto. Veja de novo o acidente. A roda da moto passou muito próxima à cabeça da mulher. Assim ficou o pescoço do motociclista. O fio deixou essa marca e a garupa estava com hematomas nas pernas. Pela manhã, nossa equipe foi conversar com o casal. 4 dias se passaram e a queimadura continuava no pescoço. O Dário contou que com a pouca iluminação da rua, ele só percebeu o fio já muito próximo. Não estávamos em alta velocidade e como a via ela é meio escura, né? Assim, é impossível de enxergar um fio assim na frente, né? Eu vi só na hora que pegou mesmo. Bom, a Neoenergia informou que nos últimos 2 anos removeu 22 toneladas de cabos irregulares nos postes do Distrito Federal. Mas, segundo a empresa, esse trabalho tem sido prejudicado por liminares na Justiça obtidas pelas empresas de telefonia, internet e TV a cabo que tentam impedir a remoção dos fios. A Controladoria Geral da União aplicou uma multa de R$ 80 mil contra a empresa Davati e impediu que essa empresa tenha contratos com o governo federal. Uma investigação concluiu que a empresa apresentou propostas fraudulentas ao Ministério da Saúde para a venda de até 400 milhões de doses de vacina contra a Covid da AstraZeneca no período da pandemia. O caso veio à tona na CPI da Covid no ano de 2021. Nós não conseguimos contato com a defesa dessa empresa.
Agora vamos te contar que no Rio Grande do Sul, uma operação contra uma quadrilha envolvida em assassinatos e tráfico de drogas reuniu 525 policiais. Os agentes prenderam 25 suspeitos. Mostra a mão! Mostra a mão! Mais de 500 policiais civis da região metropolitana de Porto Alegre, com apoio da Brigada Militar, foram às ruas para cumprir 37 mandados de prisão e 104 de busca e apreensão. Em abril de 2023, um motorista de aplicativo foi assassinado em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Ele foi perseguido pelos criminosos e depois executado com tiros na cabeça. A polícia descobriu que um menor de idade estava envolvido nesse crime. Um vídeo divulgado hoje pela polícia mostra o momento em que o motorista passou em alta velocidade tentando fugir dos atiradores. Depois do ataque, os criminosos voltam correndo. 2 deles carregam armas parecidas com um fuzil e o de trás, um revólver. O motorista de aplicativo morreu na hora. Segundo a investigação, um adolescente de 17 anos é um dos envolvidos no homicídio e ele não é o único menor integrante da facção. Identificamos mais ou menos 5 menores que teriam participado diretamente do homicídio, temos um, e os outros estariam envolvidos com relação ao tráfico dentro do grupo criminoso. Durante a interceptação do motorista e a execução dele, ele estava junto com os outros, né? Não se pode afirmar que ele foi quem puxou o gatilho, mas ele estava ali participando com os outros dessa execução. Além de armas e drogas, foram apreendidos falsos uniformes da polícia, mas as diferenças são bem marcantes. Por exemplo, aqui o logotipo da Polícia Civil, se comparar com o meu aqui, que é uma camisa oficial, né, é bordado, é um bordado colado aqui da Polícia Civil. Essa aqui é uma serigrafia simples, é uma serigrafia, um adesivo diretamente colado no tecido. Aqui o Polícia Civil também é colado, né, não é bordado como a camisa oficial. Né, e fora do padrão. Atrás, na parte de trás também, né, é uma letra fora do padrão também. Os presos vão responder por homicídio, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Em Itanhaém, no litoral paulista, ladrões invadiram uma casa de veraneio e mataram um dos turistas que alugaram esse imóvel para férias. As câmeras de monitoramento gravaram as imagens do crime. Ricardo Mineto tinha 52 anos. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira. A vítima era de São Bernardo do Campo e estava passando o final de semana com a esposa e um casal de amigos em uma casa alugada no bairro Lindomar, em Itanhaém. Ele estava na área da churrasqueira quando foi surpreendido pelos criminosos. Foi pouco antes das 8 da noite. Câmeras de monitoramento gravaram os 2 ladrões passando em frente à casa. Eles observaram o movimento, retornaram e pularam o muro. O homem armado entrou na cozinha e o outro com uma faca ameaçou Ricardo e o amigo no corredor onde fica a churrasqueira. Quando o criminoso virou, Ricardo pegou algo para se defender. Foi nesse momento que o homem armado saiu da cozinha e atirou no peito dele. Os ladrões levaram um celular. O caso está sendo investigado como latrocínio por policiais da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém. As diligências encontram-se em sigilo, para que não frustre o caráter investigativo. Porém, nós fizemos a reconstituição passo a passo com a ajuda de câmeras de monitoramento antes desses indivíduos adentrarem a residência no momento do crime e uma provável rota de fuga que eles seguiram. No Recife foi enterrado um adolescente de 13 anos que foi atingido por uma bala perdida. No velório, o desabafo do pai. Parece que é um pesadelo sem fim. Não tem chão, não tem mais cabeça, não tem nada. Derek Sampaio da Silva, de 13 anos, estava nesta calçada conversando com 2 amigas. Os 3 ficaram no meio de uma perseguição. A polícia militar contou que PMs tentavam parar bandidos em um carro roubado. Eu vi que ele estava com o vidro fechado e ele não estava dando tiro. Mas, como estavam 2 carros da polícia atrás das viaturas, eu corri porque sabia que não ia dar certo continuar ali naquele local. Eu gritei para todo mundo entrar. Como ele foi o último a tentar entrar, infelizmente ele demorou, acho que se assustou também. Eu não sei se foi o momento que ele levou o primeiro tiro na perna. Eu imagino que sim, porque um momento depois ele caiu para trás e gritou para mim que fui baleado.
As marcas dos tiros ficaram nas paredes e neste caminhão estacionado. Cápsulas foram recolhidas pelos moradores. A Polícia Militar informou que policiais foram acionados para uma ocorrência de roubo de carro. Localizaram os bandidos em fuga e que eles, depois de baterem com o carro, desceram e atiraram contra os PMs. 2 suspeitos foram presos e 2 fugiram. Outra viatura foi acionada. A equipe parou para socorrer o adolescente baleado. Os policiais se apresentaram no Departamento de Polícia Judiciária Militar. A Polícia Civil apura as circunstâncias da operação. Derek Sampaio da Silva amava futebol, sonhava com a carreira profissional. A morte do adolescente causou uma grande comoção no time em que ele jogava, na escola e no bairro. Desde os 7 anos de idade, Derek participava da escolinha de futsal do Esporte Clube do Recife. Estava no time sub-14. O clube emitiu uma nota lamentando a morte e desejando força aos amigos e familiares neste momento tão triste. Em Minas Gerais, veja essa história. O Ministério Público e a polícia fizeram uma operação contra a venda de carne imprópria para o consumo, no município de Formiga. A investigação começou há 2 anos e os agentes descobriram que os criminosos compravam gados a preços baixos por causa de doenças, faziam abate clandestino e aí vendiam a carne, inclusive para merenda escolar. Olha o tamanho da audácia. Os investigadores estão agora reunindo provas para pedir a prisão desses suspeitos. Vamos fazer um intervalo e você vai ver a seguir. Os açudes lá na Paraíba viraram ponto de lazer para os moradores que querem fugir desse calorão. Teve até barraca de praia no fim de semana. Estamos de volta. Quem gosta de fazer turismo em áreas de cachoeira tem que ficar muito atento por causa das chamadas cabeça d'água, aquele volume de água impressionante e repentino. Ontem, um desses fenômenos causou a morte na área rural de Paranavaí, que fica no Paraná. 8 pessoas tomavam banho na cachoeira quando, de repente, o nível do rio aumentou. Essa chuva aconteceu longe, na cidade, longe dessa cachoeira. Mesmo assim, atingiu a área, causando a morte de 3 jovens de 15, 16 e 17 anos. Bom, lá no Pantanal Mato Grossense, a falta de chuvas causou a redução do nível do rio Paraguai, o mais importante da região. Há 124 anos, a medição do rio Paraguai tem como referência esta régua em Ladário, Mato Grosso do Sul. Em março, a água deveria estar acima de 2,35 metros, bem diferente do que vemos hoje, abaixo de 1 metro. Quanto mais raso fica o rio, pior para os peixes. A busca por alimentos é prejudicada, assim como o ciclo de reprodução. Porque quando o rio extravasa e inunda as planícies, ele cria ambientes para os peixes que já se reproduziram nas cabeceiras. Quando o rio está muito baixo, ele não cria essas condições, então a predação é maior sobre esses peixes menores, né? E isso pode levar, então, a uma diminuição do estoque. O período de chuvas no Pantanal é entre outubro e fevereiro, quando chove, em média, 740 milímetros. Este ano, ficou em 457 milímetros. Nessa época do ano, com as chuvas dentro da normalidade, o nível do rio deveria estar bem aqui, perto da casa dos ribeirinhos. Mas com a pouca quantidade de chuva desde outubro do ano passado, o rio Paraguai está lá embaixo. Otávio é pescador e tem tido problemas. Que sem água nós não tem peixe que presta, né? E aí fica só no leito do rio, não tem condição dele engordar, de produzir. Outra preocupação é com os incêndios. Como a água não inunda a vegetação, tudo fica seco. Nos causa grandes preocupações devido aos grandes incêndios florestais que vêm ocorrendo com certa frequência aqui no Pantanal. E isso traz grande impacto a toda a biodiversidade e a população local e tradicional que vive aqui na região do Pantanal. Já na Paraíba, a chuva intensa que caiu nos primeiros meses deste ano provocou o surgimento de açudes que já se transformaram em um espaço de lazer para os moradores. Muita gente aproveitou o domingo para tomar banho na queda d'água da sangria do açude de São Gonçalo, que fica em Souza, no Alto Sertão do estado. Momento para reunir os amigos, a família e aproveitar. Foi vir dar uma olhada aqui, vim apreciar a beleza dessa sangria. Muito bonita, muito gostosa, nem sempre a gente via isso e agora a gente tem a oportunidade de
de ver. O açude começou a sangrar na noite do sábado e o volume d'água só aumenta. Esse casal aproveitou para trazer o filho e contemplar a beleza dessa imensidão de água que é sinônimo de fartura. Ele amou, achou muito bonito, pediu para ir mais à frente, mas como a gente sabe que é proibido, não tem a liberação, né? Mas ele gostou muito, a primeira reação dele foi de querer colocar o pé na água. O açude de São Gonçalo tem capacidade para 40.582.000 metros cúbicos de água. Neste domingo, atingiu 40.978.000 metros cúbicos, o equivalente a 101% da capacidade. Isso é motivo de alegria e emoção para os souzenses, sinal de que vem por aí um inverno muito farto. O local virou a praia desses sertanejos. Exatamente, a nossa praia, né? Aquele detalhe, o sertão virou mar. O açude sangrando aí, ó. Só aproveitar agora e é uma área de lazer para nós, né? Saí de casa, vi que estava sangrando, né? Soube aí o pessoal, boato que é ligeiro, né? Para um negocinho desse, eu peguei o barraco aqui, ó. Fui ali na lojinha, comprei uma cadeirinha de praia. Tá montada ali a mesinha, água para hidratar, né? Primeira de luxo. Bota luxo nisso, hein? Água sobrando. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, 8h30, horário de Brasília. Boa noite para você e até amanhã.